Pensa só, recebeu uma carta que ia mudar tudo. E essa carta foi escrita por um prisioneiro, lá em Roma, para uma comunidade numa cidade que ele nunca tinha nem pisado. Essa é a história por trás da Carta aos Colossenses. Vamos mergulhar juntos nessa análise de um texto impressionante, escrito lá por volta de 61 d.C. pelo apóstolo Paulo. Para a gente entender o peso dessa carta, primeiro a gente precisa viajar no tempo para a antiga cidade de Colossos. Imagina um lugar que era um verdadeiro caldeirão cultural, sabe? De um lado, essa fé nova num Deus único. Do outro, tradições de séculos com um monte de deuses e filosofias. A grande questão no ar era: como é que essa nova fé ia sobreviver no meio disso tudo? Esse slide aqui mostra bem a confusão que estava na cabeça desses novos cristãos. A pressão era enorme. Basicamente diziam para eles: olha, Jesus é ótimo, mas para garantir mesmo é bom você também adorar uns anjos, seguir umas dietas bem rígidas da tradição judaica e, claro, ter medo dos espíritos e poderes locais. Era uma verdadeira salada mista espiritual, uma receita para o desastre. E para acabar com essa confusão toda, o que o Paulo faz? Ele não manda uma lista de regras do que pode e não pode. Não. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele pinta um dos retratos mais grandiosos de Jesus em toda a Escritura. Enquanto os outros livros focam em um aspecto ou outro, Colossenses dá um zoom out, sabe? E declara a supremacia absoluta dele sobre tudo que existe. E como ele combate essa confusão? Ele não entra num debate filosófico ponto por ponto. Pelo contrário, a estratégia dele é genial. Ele insere um poema de tirar o fôlego, bem no coração da carta. É uma obra de arte pensada para simplesmente explodir a mente dele sobre quem Jesus realmente é. O poema já começa com essa pancada. A ideia é simples e direta. Se alguém quer saber como é o Deus que ninguém pode ver, o seu caráter, o seu propósito, é só olhar para Jesus. Ele não é um rascunho ou um reflexo. Ele é a manifestação perfeita, em carne e osso, de Deus. E aqui, muita atenção. Primogênito não quer dizer que ele foi a primeira coisa a ser criada. Não é isso. Na cultura daquela época, essa expressão significava status, significava autoridade máxima, como um herdeiro do trono. O ponto é que Jesus tem a posição de honra e de comando sobre absolutamente tudo o que existe. E aqui a coisa fica cósmica. O Paulo basicamente diz que Jesus não é só parte da criação. Ele é o agente e o objetivo final de tudo que foi criado. E isso inclui, olha só, todos aqueles poderes e autoridades espirituais que os colossenses morriam de medo. Mas o poema não fica só lá no cosmos, não. Ele aterriza essa ideia grandiosa aqui na Terra. O foco muda da primeira criação para uma nova criação. Jesus não é só o rei do universo. Ele é quem dá início a uma nova humanidade, uma família de pessoas de todos os cantos que formam o corpo dele no mundo. O poema chega no seu clímax com essa ideia de plenitude. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, a presença gloriosa de Deus, na sua totalidade, habita nele. É por meio de Jesus e só dele que a paz é restaurada entre Deus e um universo todo quebrado. Certo, tudo isso é muito bonito, muito grandioso, cósmico. Mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Qual o impacto disso na vida real? O que isso significava para o dia a dia daquela gente que estava preocupada com rituais, com comida e com espíritos? A resposta do Paulo pode ser resumida numa única e poderosa ideia: a suficiência de Cristo. O argumento da carta é esse: já que Jesus é o Criador e o Rei de tudo, a fé nele é completa. Não precisa de extras, não precisa de penduricalhos, não é Jesus mais alguma coisa. É só Jesus. E ponto final. E isso respondia diretamente àquele medo que o pessoal de Colossos tinha dos espíritos elementais. A carta é como uma declaração de vitória. Jesus já venceu todos eles, então não tem por que tentar agradá-los ou viver com medo. A lealdade agora era devida só a Jesus, o verdadeiro Senhor de tudo. E agora, a gente chega na parte que talvez seja a mais radical da carta. Essa crença toda não era para ficar só na cabeça. Tinha que transformar a sociedade inteira. Vamos ver como. Paulo desenha um contraste bem claro aqui. De um lado, a velha humanidade, egoísta, que só gera destruição. Do outro, a nova humanidade, que tem raiz em Cristo e que floresce com virtudes que curam e restauram relacionamentos. A ideia era revolucionária. Ao se unir a Jesus, a pessoa morria para o jeito antigo de viver e ressuscitava para um jeito completamente novo. Num mundo que era todo construído em cima de hierarquias rígidas, de raça, de religião, de status social, essa frase aqui era uma bomba. A sua identidade era definida por quem eram seus pais, se você era livre ou escravo.
Dizer que em Cristo essas barreiras não existiam mais não era só uma ideia bonita. Era um ataque direto à ordem social da época. Diante dele, todo mundo está no mesmo nível. E isso não era só uma teoria, um papo furado. Essa teologia toda estava prestes a ser testada na vida real, de um jeito bem dramático. Junto com a carta aos Colossenses, viajava um homem chamado Onésimo. Ele era um escravo que tinha fugido do seu mestre, um cara chamado Filémon. Pela lei romana, o destino de Onésimo podia ser tortura ou até a morte. E aqui vem o plot twist. Paulo pede para a igreja inteira receber Onésimo de volta. Mas não como uma propriedade, que era o que um escravo era considerado, mas como um irmão fiel e amado. Esse pedido não só salvava a pele do Onésimo, ele implodia toda a estrutura de poder da família romana, colocando o mestre e ex-escravo no mesmo patamar, debaixo de um único Senhor, Jesus. E é isso que nos leva à reflexão final. Essa cartinha, enviada de uma prisão há quase 2000 anos, desafiou de forma radical o jeito como as pessoas enxergavam poder, status e a própria identidade. A pergunta que fica no ar é: se essa ideia da supremacia e da suficiência de Cristo fosse levada a sério, o que ela viraria de cabeça para baixo no nosso mundo hoje em dia?